Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vou contar uma história que um amigo meu, o João, compartilhou comigo. É um relato de arrepiar, que aconteceu lá no final dos anos 90, numa pequena vila chamada Quixoar dos Dinos, que fica perto do distrito de Barro Alto, em Iguatu, no Ceará. A história é sobre um homem que vivia sozinho e cujo comportamento mudava drasticamente com a chegada da lua cheia. Os moradores mais antigos sussurravam que ele não era apenas um homem comum. Ele se transformava, virando metade lobo, metade gente. Imagine a cena. À meia-noite, sob a luz prateada da lua cheia, a transformação acontecia. E ao amanhecer, o caos se instalava. Os gritos dos animais ecoavam pela vizinhança. Porcos, cabras, ovelhas, galinhas, todos apareciam mortos nos sítios próximos à casa dele, vítimas de uma fúria inexplicável. As pessoas contavam que, assim que a lua cheia subia no céu, esse homem simplesmente desaparecia de sua casa. Durante a noite, o silêncio era quebrado apenas pelos sons tenebrosos dos animais sofrendo. Para todos na vila, não havia dúvida. Era ele, em sua forma de criatura, causando todo aquele terror. Essa vila ficava às margens do majestoso rio Jaguaribe. Era um lugar pequeno, com poucas casas, e a maioria dos moradores era parente. O boato que corria era que os pais desse homem eram primos legítimos, e por causa disso, ele carregava essa maldição. Se metade homem, metade lobo, o famoso lobisomem. Naquela época, a vida era mais simples, mas o medo era real e palpável. Todos na comunidade tinham um pavor imenso dele. Ninguém ousava sair de casa nas noites de lua cheia, e a simples menção do nome dele causava calafrios. As noites eram longas, e qualquer ruído estranho era atribuído à criatura que vagava pela escuridão. Os anos foram passando, e como ninguém tinha coragem para enfrentá-lo ou fazer alguma coisa, a situação continuou a mesma. A cada lua cheia, o ciclo de medo e destruição se repetia. As pessoas simplesmente se trancavam em suas casas, rezando para que amanhã chegasse logo e que seus animais estivessem seguros. Com o tempo, o homem foi envelhecendo, e consequentemente a criatura que ele se tornava também envelheceu. As mortes de animais começaram a diminuir. A fúria parecia se acalmar com a idade. Ele já não desaparecia com tanta frequência, e os gritos na noite foram se tornando mais raros. Aos poucos, a figura temida começou a se tornar apenas um velho solitário. Os moradores, que antes mantinham distância, começaram a viê-lo mais de perto. Ele estava frágil, debilitado pelo tempo. O medo deu lugar a uma espécie de curiosidade cautelosa. As crianças da nova geração ouviam as histórias, mas para elas, soava mais como um conto de terror para assustá-las. Até que, um dia, o homem adoeceu gravemente e, por fim, faleceu. Com sua morte, a vila respirou um alívio coletivo que não sentia há décadas. A paz finalmente parecia ter retornado às margens do rio Jaguaribe. No entanto, aqueles que viveram naquela época e afirmam ter visto a transformação com os próprios olhos, juram de pés juntos que tudo foi verdade. Eles descrevem uma visão assustadora. Da cintura para baixo, era um homem normal, mas da cintura para cima, uma criatura medonha, com pelos, garras e olhos que brilhavam no escuro. Uma imagem que ficou gravada para sempre na memória deles. Hoje, a história do lobisomem de Quixoar dos Dinos se tornou uma lenda local, contada de geração em geração. Para alguns, é apenas um folclore, uma história para assustar os mais novos. Mas para quem viveu aquele tempo de medo, para quem ouviu os gritos na escuridão e viu o rastro de destruição pela manhã, a lembrança é muito real. Foi um tempo em que o sobrenatural parecia caminhar entre eles. E você, acredita em lobisomens? Já ouviu alguma história parecida na sua região? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. Essa foi a história de hoje. Um relato que mistura mistério, medo e o folclore do nosso sertão cearense. Muito obrigado por assistir até aqui.
Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A gente se vê na próxima história. Até mais.